Dia a todos e a todas, sob a graça e a proteção do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene de homenagem aos 70 anos da Associação do Ministério Público de Pernambuco, a MPPE, requerimento número 3166/2016, de autoria do excelentíssimo vereador Jaime Asfora. Para formarmos a composição da mesa dos trabalhos, convido a doutora Maria Bernadette Gonçalves de Aragão, diretora do Departamento de Aposentados do AMPPE. Convido o doutor Leonardo Ascioli da Silva, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda compondo a mesa, nesse instante, convido o doutor Roberto Breiner, presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco. E formando a mesa, ele que tem sido um exemplo nessa casa como parlamentar, o excelentíssimo vereador Jaime Asfora, autor do requerimento. Nesse instante, convido a todos os presentes para que, de pé, possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Novo mundo, do que até
Nesse momento, convido ele que tem sido nessa casa um exemplo de parlamentar e amante da cidade do Recife, uma cidade mais igualitária, e constantemente, quando o encontramos, não se fala em outra coisa em buscar sempre o melhor para o nosso povo. Esse vereador tem dedicado sua vida, seja aqui na Casa José Mariano, seja quando assumiu a posição no secretariado municipal, dedicando sua vida para que o nosso povo seja, de fato, um povo menos sofredor. Isso falo dele, autor do requerimento, vereador Jaime Asfora. Por gentileza, ocupe a tribuna e faça suas colocações. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente saudar o vereador Alfredo Santana, que, como sempre, muito gentilmente veio presidir essa sessão, mesmo um período difícil, porque faltam 25 dias, com o dia de hoje e com o dia das eleições, para o pleito municipal, onde concorrem os candidatos a vereador e a prefeito. Alfredo é membro da mesa, e a sessão tem que ser presidida por um membro da mesa. E ele, desde segunda-feira, gentilmente me disse, espontaneamente, inclusive, que viria presidir a solenidade. Eu tenho com o Alfredo uma relação afável, relação cordial, e a gente tem tido um diálogo harmônico, franco, muito democrático, e ele sempre aberto a ouvir opiniões contrárias, um democrata por excelência e um amigo que eu fiz aqui nesses 4 anos. Muito obrigado, Alfredo. Eu queria saudar minha querida amiga, eu digo a ela que ela é, quando eu acordo meio nesse processo da gente que é política, às vezes a gente acorda meio desanimado, meio cansado, mas quando eu me lembro da luta de Bernadette Aragão, essa militância animada, apaixonada, vibrante, sempre com novas causas, me posiciona das coisas, é fonte de informação para mim, inclusive, e de inspiração, e foi a fonte de inspiração para esse evento, eu me animo. Então, Bernadette, minha querida, Bernadette é diretora, inclusive, da nova gestão da Associação do Ministério Público de Pernambuco, né? Diretora do Departamento de Aposentados. A gente tem travado uma série de lutas em conjunto, inclusive amanhã temos uma reunião com a presidente da Associação dos Procuradores do Estado, né, para vermos, inclusive, alguns temas dos quais eu vou falar muito rapidamente aqui. Queria saudar o meu amigo de longa data e companheiro da Ordem, Leonardo Acioli da Silva, vice-presidente da OAB. Inclusive, saudando ele, eu quero saudar o procurador Charles Hamilton, que ambos nos conhecemos aqui na Faculdade de Direito, quando não sabíamos nem o que era Ministério Público, quando a gente se conheceu, nem o que era advocacia, muito menos o que era a OAB, muito menos o que era a Câmara. Cada um vinha de um lugar diferente e ficamos particularmente muito amigos e vivemos muitas aventuras, algumas impublicáveis, outras publicáveis. Queria saudar o nosso presidente, nosso líder, né, Roberto Breiner, da Associação dos Procuradores, da Associação do Ministério Público de Pernambuco, que eu tive a honra de integrar quando fui promotor de justiça, no começo da minha carreira. Recentemente, fazendo uma peça onde eu presto contas e apresento propostas, e, enfim, uma peça onde eu me dirijo às pessoas com minha obrigação de parlamentar, estar sempre prestando contas. Alguém não tinha botado que eu fui promotor de justiça. Eu mandei refazer e atrasou a confecção para colocar lá, porque eu tenho muita honra e muito orgulho de ter sido promotor de justiça e saí exclusivamente porque já sentia uma inclinação pela política, inclusive pela política partidária, e acho que a política partidária, no meu ver, ao meu sentir, é incompatível com a atividade do Ministério Público. Por isso, saí e sinto saudades do Ministério Público, onde tenho grandes amigos, inclusive daquela época, né? Como a doutora Joêmia, a esposa de doutor Charles, que foi do meu concurso.
Quero citar a presença de doutora Delúzia Amaral, promotora de Justiça e diretora da Escola Superior do Ministério Público, que nos honra com sua presença. Meu amigo, doutor Geraldo Magela, ex-presidente da Associação do Ministério Público. Também o ex-presidente Salomão Ismail Filho, né, que inclusive é membro comigo da Associação Jurídica Espírita, né, onde a gente se encontra atualmente pouco, espero que em breve mais. Doutor Zé Paulo, meu amigo também de longa data, e também tenho a honra de ser amigo da sua esposa, doutora Alana. Cristina Silva de Araújo, da direção colegiada do Simpere, obrigado por sua presença. Laís Tarsila Rosa de Queiroz, procuradora de Justiça, que nos honra com sua presença também. Francelino Valença, né, inclusive o presidente do Sindifisco, que é um sindicato muito importante, que recebe lá o fórum, né, hospeda o fórum muito generosamente, já tivemos lá 2 vezes, né, Bernadette? É um gentleman e um democrata também, conheço há muito tempo, desde as lutas da Procuradoria também, que são comuns, em última instância, com as lutas da Fazenda, da auditoria, dos colegas da Fazenda, né? Somos todos irmãos. Doutor Israel Cabral Cavalcante, procurador, Silvio Tavares, e com seu pai, que nos honra muito aqui, doutor Tavares. Eu me lembro, indo conversar com o Romero Andrade, que era muito amigo meu, com o Charles, quando o doutor Tavares era procurador, ainda aqui no prédio da Procuradoria, né? A Procuradoria que não saiu, devia ter saído, porque o prédio, assim, vocês foram, ainda continuam lá em parte, mas foram para um prédio mais adequado às funções de vocês. Mas o doutor Tavares honra o Ministério Público, que é o símbolo, acho que, do Ministério Público que nós queremos, né? Independente, firme, altivo, né? Que não se submete ou não se curva aos poderes, inclusive a esse poder. O Ministério Público tem, por essência, já entra um pouco no que eu ia falar, de estar fiscalizando com independência e altivez para fiscalizar e poder se contrapor, contestar, judicializar algumas coisas em relação aos poderes da federação. E, por fim, doutora Elisângela Araújo, comissária da Polícia Civil, que está aqui também representando essa instituição tão importante. Eu serei breve, porque algumas coisas até já falei aqui, durante essas considerações iniciais. Eu, quando soube que a associação completaria 70 anos, acatei a ideia de Bernadette e propus essa sessão solene. Para mim é uma honra ter podido propor essa sessão, sendo egresso do Ministério Público e tendo tantos amigos lá. E não poderia deixar de ser diferente, porque eu acho que aqui a gente tem que comemorar, celebrar e refletir sobre as coisas importantes para a cidade e para o Estado. Mais especificamente em relação ao Recife, até porque aqui é um parlamento municipal, a importância do Ministério Público e da associação para o Recife é enorme. Várias promotorias são sediadas aqui, aliás, a direção do Ministério Público é sediada aqui, e, Brainer, a associação do Ministério Público tem um papel fundamental, porque a ela cabe também, por sua vez, fazer a devida crítica, né? A devida autocrítica, a devida análise, um papel meio que de ombudsman do próprio Ministério Público. Né? E você, no seu discurso, numa posse belíssima, que comemorava também os 70 anos da associação, deixou isso muito claro. E acho que momento mais oportuno não há. Não queríamos deixar passar o período eleitoral para não perder a oportunidade da data. Mas momento oportuno não há, quando a Lava Jato tem seus trabalhos prorrogados e quando tanto se quer vulnerar a atuação do Ministério Público, e esse é o papel da associação, ficar vigilante para que não se deixe, nós não deixemos, vocês não deixem o Ministério Público ser diminuído, ou através de projetos de lei, ou através de ações políticas, né? Ou através da má condução política, amesquinhando, apequenando o Ministério Público, ou deixando ele subserviente, eventualmente, aos poderes constituídos. Em relação ao Congresso Nacional, e a atuação de vocês, ela pode ser mais vulnerada por projetos de lei federal, evidentemente, a gente tem que lutar. Do mesmo jeito que a gente lutou contra a PEC 37, e a luta da associação foi muito forte nesse sentido, também aqui homenageio o meu querido amigo Vladimir Scioli, que presidiu a associação, acho que nessa época ele presidia, 2013, o Ministério Público fez eco às jornadas de junho. Infelizmente, os parlamentos, inclusive essa casa, fizeram e fazem ouvidos de mercador as manifestações nas ruas, desde 2013. Eu levantei isso aqui, e naquela época eu propus o fim do voto secreto, das sessões secretas, e
Foi uma luta grande, mas terminou sendo aprovada como uma das inúmeras maneiras de a gente dar resposta ao que as ruas queriam. Um parlamento mais transparente, com mais controle social, com mais participação popular, mais arejado, mais austero, né? E mais permeável às mudanças da sociedade e do mundo. Então, a PEC 37, eu na época, junto com a AB, inclusive, eu na minha parcela de contribuição, como cidadão, mais do que como vereador, me coloquei contra. Me lembro até de um evento que teve que Raul Henri foi, eu fui também lá no Ministério Público Federal, e graças a Deus, as pessoas na jornada de junho, sempre em todas elas, tinha uma bandeirinha, um cartaz contra a PEC 37. E isso mostra a importância da associação e da política de classe e da mobilização social das entidades, mas da sociedade. Porque naquela época, qualquer analista político, se vocês forem ver a crônica política da época, mostravam que ela ia passar por o placar que ela não passou. Ela ia passar por mais ou menos 400 votos, mas foi exatamente a pressão das entidades de classe, como a Associação do Ministério Público de Pernambuco, como a OAB, etc., e a sociedade, sobretudo, que aqui no dia 20 de junho de 2013 lotou a Conde da Boa Vista, que fez com que ela não passasse. Porque uma coisa boa da democracia, isso é um clichê, é que as casas parlamentares, essa inclusive é muito sensível à pressão popular. Quando as galerias estão cheias aqui, Alfredo sabe, isso ajuda muita gente, ajuda muita casa a ir para frente, né? Quando as pessoas enchem nossos e-mails, ou nossas caixas postais, ou nossos Facebooks, ou nossos WhatsApps de mensagens cobrando posicionamento, isso ajuda. Eu falei de voto secreto e falei do Congresso. Quando da prisão do senador Delcídio do Amaral, tinha toda uma inclinação do Senado para o voto ser fechado e Delcídio ter a prisão não autorizada. Foi a pressão das pessoas, vendo tudo pela televisão, pela Globo News, pela TV Senado, pela internet, jogando, por sua vez, mensagens nos WhatsApps, nos Facebooks, no Twitter, nas redes sociais e pela televisão também, que fez com que não fosse possível que aquele desejo majoritário de voto fechado prevalecesse e, por sua vez, com o voto aberto, não tinha como, por essa pressão popular, benéfica e saudável, não ser autorizada a prisão do senador Delcídio do Amaral. Então, são dois exemplos de como a pressão das associações e as associações, como a do Ministério Público de Pernambuco, têm sabido usar bem redes sociais, ela se faz presente. Então, eu, já me encaminhando para o final, quero dizer que me coloco sempre à disposição dessas lutas, inclusive dessa luta contra a PEC, acho que é 257, né? A 257, eu me confundo com os números, às vezes, sou ruim de números, sempre fui. Já falei isso com Bernadette, ela sabe da minha posição. A 241. Mas em relação a 257, a gente não pode deixar que, a pretexto de renegociação de dívidas, etc., ou de outros méritos louváveis, como o equacionamento da situação caótica dos estados e municípios, você tolhe a Defensoria Pública, porque se tolher, você está acabando com o acesso à justiça. Você tolhe o Ministério Público, se tolher, está acabando com a própria justiça. Ou tolhe as procuradorias dos estados, que está acabando com o controle da legalidade dentro do Estado, que é fundamental para evitar a corrupção. Então, a luta da associação, Brian, e eu lhe desejo sucesso e lhe parabenizo, é a luta contra a corrupção, contra a impunidade, a luta por mais ética na política, a luta por uma sociedade mais livre, com direitos iguais, com mais direitos humanos, com mais tolerância, né? Uma sociedade onde também nós temos um novo sistema penitenciário, uma sociedade onde a gente possa ter um Ministério Público cada vez mais como nosso farol, nosso porta-voz, e eu quero dizer que esse momento tem um simbolismo enorme, até porque vai ser reverberado na imprensa, já foi reverberado por vocês, e renovar aqui minha honra e minha alegria de fazer parte desse momento com o vereador Alfredo Santana. Por último, eu quero dizer também que essas lutas todas se interpenetram, né? Por exemplo, a luta para que não deixar a ficha limpa virar letra morta, eu acho que tem que ser uma luta de todos nós também, né? E há várias tentativas de tornar a lei da ficha limpa letra morta, tentar vulnerá-la. Eu, particularmente, já me pronunciei, inclusive publicamente, não entendi essa decisão do Supremo de tolher a atuação dos tribunais de contas na prática e permitir que um bocado de gente que não poderia ser elegível se tornasse elegível. Faço parte dessa Câmara, sou parlamentar, legislador, e acho que é muito, muito improvável que aconteça a ratificação das decisões técnicas dos tribunais de contas, na grande maioria dos casos, pelas câmaras. E quando acontece, no mais das vezes, é por motivos
de retaliação, enfim, às vezes motivos circunstanciais e menos nobres, o que é muito ruim também. Então, o próprio Valdeci Pascoal, nós andamos conversando sobre isso, tem andado muito preocupado, eu digo porque o Valdeci Pascoal é daqui, né? E essa é a luta que eu acho que a associação tem que ajudar aí, na minha opinião, a Tricom e etc. Mas isso já é pauta de vocês, dando apenas um exemplo de como essas lutas todas nascem em conjunto, né? A Ficha Limpa nasceu em conjunto com a AB, CNBB, CONAMP, e aqui a OAB, a Associação do Ministério Público, a MEP lá com a MB, né? Agora a campanha contra a Caixa 2, contra a corrupção, também tem o apoio de vocês. É preciso que nós estejamos juntos. Eu digo aí, falo já como OAB, como membro da OAB, como ex-presidente, eu tenho conselho, assento permanente no conselho, então me considero sempre membro da OAB, e também por fazer parte, agora como coadjuvante do grupo capitaneado por Ron Duarte e Léo Scioli. Nós temos que estar juntos, Francelino, né? Porque essas lutas são difíceis você fazer sozinho, são difíceis você ganhar junto, né? Quanto mais sozinhos, quanto mais desagregados ou desarticulados. Os sindicatos, as entidades que querem o fortalecimento institucional, cuja prova dos seus benefícios é a própria Lava Jato, a prova de que é bom para a sociedade é a própria Lava Jato, tem que estar juntos. E, portanto, eu quero, então, saudar a associação que, em 70 anos, muito contribuiu para essas grandes lutas. Em resumo, muito contribuiu e é essencial para o Estado Democrático de Direito, né? Para a validação do próprio Estado Democrático de Direito. E dizer que estão todos de parabéns, todos os membros, todos os associados, todo o Ministério Público, e podem contar comigo, podem contar conosco, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter podido ser porta-voz aqui na Câmara desse registro modesto, mas de um simbolismo importante dos 70 anos, o que revela por si só a grande importância da Associação do Ministério Público de Pernambuco e mostra a sua vitalidade aos 70 anos, né? E 70 anos hoje em dia, todo mundo é novo, 70 anos, né? Inclusive a associação e a vitalidade do próprio Ministério Público, que a gente quer preservar, e, obviamente, a democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Jaime Asfora. Nesse momento, dando prosseguimento aos trabalhos, convido a doutora Maria Bernadette, que ocupe a tribuna e faça as suas colocações, por gentileza. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que eu cumprimento a mesa diretora desta casa, na pessoa do autor do requerimento dessa homenagem, o meu querido amigo, um amigo que eu já tenho, assim, como um filho muito querido. Desculpa a mãe dele, mas ela sabe o quanto eu amo esse rapaz, admiro suas qualidades, e isso já vem de algum tempo. Cumprimento a todos os presentes, meus caros colegas, amigos do Ministério Público e outras instituições aqui presentes, na pessoa do Dr. Roberto Breiner, presidente da Associação Aniversariante e homenageada. Registro com muita satisfação a presença do FOPESP, o Fórum dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, representado aqui pelo presidente. Nós temos um estatuto e temos uma diretoria. E o presidente, que nos honrando com a sua presença, além de ser o presidente de um grande sindicato, que é o Sindifisco, que lida com as finanças do Estado de Pernambuco, e por isso que elas vão bem, esperamos assim, e representa também o Fórum dos Servidores, do qual ele é presidente. Obrigada ao Simpere, na presença da professora Cristina. E é com emoção que recebemos, Jaime, a comunicação dessa homenagem. A nossa associação completa 7 décadas, cada uma delas marcadas por lutas,
conquistas, retrocessos e avanços, sempre na defesa intransigente dos interesses e das prerrogativas dos seus associados e da instituição Ministério Público, sem esquecer seu compromisso com o social, como bem reconhece o autor da homenagem, o vereador Jaime Asfora, ao atestar em sua justificativa no requerimento encaminhado à mesa diretora e referendada pelo plenário desta Casa. Abre aspas. A Associação do Ministério Público, como instituição, busca difundir uma mentalidade que favorece a afirmação da moralidade pública em todos os níveis, atuando segundo os princípios da austeridade, probidade administrativa e respeito às pessoas e instituições. Nesse sentido, alinha-se, sem dúvida, ao pensamento de D. Helder Câmara, quando, entre tantos magníficos ensinamentos, assim se manifesta: ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada instante. Não por vaidade, mas para corresponderes à obrigação sagrada de contribuir sempre mais e sempre melhor para a construção do mundo. Mais importante que escutar as palavras é adivinhar as angústias, sondar o mistério, escutar o silêncio. Feliz de quem entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. Na condição de promotora de justiça aposentada e representando esse importante segmento de associados, sobre o qual recai a construção dessa instituição que hoje reverenciamos, agradecemos ao vereador Jaime Asfora e a todos os membros da Câmara Municipal do Recife pela homenagem prestada a esta nossa tão querida associação, deixando aqui registrada a nossa confiança num amanhã mais justo e generoso para todos os cidadãos do nosso Brasil. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Nesse momento é outorgada a palavra ao doutor Leonardo Ascioli da Silva, vice-presidente da Ordem dos Advogados. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão solene, vereador Alfredo Santana, na pessoa de quem saúdo todos os representantes do Poder Legislativo aqui presentes, excelentíssimo senhor doutor Roberto Breiner, presidente dessa digna instituição, hoje homenageada, que é a Associação do Ministério Público, meu amigo, querido, companheiro de tantas lutas e jornadas, vereador Jaime Asfora, e procuradores e promotores presentes nessa sessão solene. Fico muito honrado de poder representar a OAB nesse momento e queria dizer a vocês que a proposição dessa homenagem por parte de Jaime Asfora se justifica e é perfeitamente, para mim, perceptível que a razão disso é a extrema importância que Jaime sempre deu às instituições democráticas no Estado de Pernambuco e no Brasil. Me lembro a época em que nós iniciamos nosso trabalho na OAB no ano de 2007, e à época a OAB necessitava de uma verdadeira afirmação perante a sociedade do seu papel como instituição partícipe das grandes discussões. Jaime procurou fazer, naquela época, uma interlocução muito importante, não só com a Associação do Ministério Público, mas também com a AMEP e com as demais entidades da sociedade civil, para buscar objetivos comuns. E esse espírito democrático, esse espírito de construir pontes, esse espírito de verdadeiro homem da conciliação e do trabalho acompanha Jaime desde sempre. Ao contrário de Charles, eu tenho uma história muito antiga com Jaime, mas toda ela publicável perfeitamente, né? E queria dizer que nós estamos juntos há muitos anos,
desde a época do movimento estudantil e pude testemunhar o trabalho sério, ético, abnegado, comprometido de Jaime, né? E, por isso, creio que essa homenagem ganha especial significado por ser proposta do vereador Jaime Asfora, a quem também saúdo efusivamente. Saúdo aqui todos os representantes da associação e promotores presentes e digo que a Ordem dos Advogados do Brasil, a exemplo do que plantou Jaime já em 2007, procura e irá procurar sempre um diálogo respeitoso com o Ministério Público, reafirmando sempre o papel importante desse poder na democracia brasileira, especialmente no momento político que se vive no Brasil, onde as instituições estão sendo colocadas em xeque, e a Ordem dos Advogados do Brasil, em momento algum, poderia se contrapor a esse poder e a essa função que o Ministério Público desempenha. Apenas que nós estamos sempre à disposição para construir, junto com o Ministério Público, um diálogo no sentido de que a necessária busca pela punição dos culpados em malfeitos públicos, dos criminosos, daqueles que violam a lei, eles não sejam efetivamente contrapostos aos princípios também que norteiam o devido processo legal, que norteiam a dignidade da pessoa humana, e eu tenho certeza que essa é uma consciência que acompanha todos os entes representantes dos poderes públicos, e, em especial, o Ministério Público e seus membros de associação. Então, com essas palavras e breves palavras, parabenizar essa importante instituição que tanto honra e tanto orgulha a sociedade pernambucana, fazer uma especial saudação ao meu amigo Salomão, que também é um exemplo de Jaime Charles, conheci à época da gloriosa Faculdade de Direito do Recife, também testemunho, desde essa época, né, o seu trabalho tão comprometido, né, nós tivemos contatos recentes, inclusive de lados contrapostos, né, mas fiquei muito orgulhoso e muito feliz de poder ter um debate tão qualificado quanto tive com Salomão. Então, gostaria de saudar com especial carinho e amizade meu querido amigo da época das bancas da Faculdade de Direito do Recife. E, com isso, parabenizar todos vocês e desejar muita sorte ao doutor Roberto nessa importante jornada que tem à frente dessa tão importante associação. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Muito obrigado, doutor Leonardo Ascioli da Silva. Nesse momento, é outorgada a palavra ao doutor Roberto Breiner, presidente da AMPPE. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, vereador Alfredo Santana, excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, Jaime Asfora, e proponente dessa homenagem à Associação do Ministério Público, excelentíssimo senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Leonardo Ascioli, e excelentíssima colega promotora de justiça, Bernadette Aragão. Meus amigos, meus colegas, antes de falar algumas coisas sobre a história da nossa associação, eu prometo que eu vou ser breve, mas me permita, senhor presidente, a quebra do protocolo, que eu acho que essa homenagem que Jaime propôs e tão gentilmente os vereadores da cidade do Recife estão prestando hoje aqui à Associação do Ministério Público, ela merecia também uma contrapartida da associação. Em nome de todos os colegas que compõem hoje o nosso quadro de associados, eu gostaria de pedir à colega Bernadette Aragão que fizesse uma entrega de uma placa comemorativa ao nosso querido vereador Jaime Asfora, comemorativa dos 70 anos da Associação do Ministério Público.
Então, Jaime, presidente, colegas, falar um pouco dessa história de 70 anos, Jaime. Eu não quero apenas repetir as palavras que você disse aqui, que eu acho que são muito verdadeiras. O papel nosso, o papel do promotor de justiça, o papel do Ministério Público e o papel da associação, para que a gente dê conteúdo, e conteúdo efetivo, ao que diz lá o primeiro artigo do nosso Estatuto, que obriga que a associação cuide não só dos interesses corporativos da classe, dos interesses dos promotores e procuradores associados, mas que ela também cuide dos interesses gerais do Ministério Público. Isso dá uma dimensão ao trabalho de quem está na associação e a esses 70 anos de história, que hoje a gente compreende essa dimensão olhando para o que dispõe o artigo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 127 e 129. Então, não preciso falar muito, porque Jaime já disse tudo, né, o que é que para nós, do Ministério Público, é muito caro. É lutar por uma sociedade menos desigual, mais justa, com menos pobreza. Então, todo o trabalho dos colegas, se a gente bem olhar, eles estão iluminados por essa interpretação combinada do artigo 3º com 127 e 129, e que, para nós da associação, a gente precisa apoiar e lutar para que eles continuem fazendo isso com toda a liberdade do mundo. E é por isso que tem fundamento e tem razão as nossas lutas diante dessas tentativas do legislador de, aqui e acolá, a gente vê, às vezes sem malícia, e eu entendo isso, né, achando que talvez esteja contribuindo para uma melhoria, e quando na realidade está prejudicando esse trabalho que para nós é tão caro. Mas esses 70 anos de história da associação, senhor presidente, colegas, eu queria aqui fazer um resgate histórico, eu não vou falar muito, mas eu queria falar da fundação da nossa associação. E Jaime, que foi um dos integrantes da associação, né, tivemos o prazer de tê-lo entre os associados, Jaime. A fundação da nossa entidade, ela nasceu, e eu vou pedir licença para ler esse trecho da ata. Eu não vou ler a ata toda, porque senão ia ser complicado a gente ler a ata toda, mas quero ler o trecho da ata para que a gente entenda como surgiu, né, a ideia de criar uma associação e como esses valorosos colegas fizeram isso. Pois está aqui uma ata que foi uma primeira reunião, quando se sentiu a necessidade de se juntar aos colegas, promotores e procuradores de justiça, uma reunião realizada no dia 17 de junho de 1946, para o fim de ser fundada uma associação. Então, o que é que diz lá no meio dessa ata? Depois da introdução, do registro de presença e das deliberações acerca de quem iria presidir e secretariar os trabalhos. Com a palavra, o doutor Fernando Mendonça alegou a necessidade de se concretizar, no momento, uma velha aspiração, qual seja a união dos membros do Ministério Público do Estado para, num só corpo, defender suas causas. E assim, como exemplo, do fruto benéfico dessa solidariedade de classe, quando, de um caso recente no Foro da Capital, em que foram destinadas inverdades atentatórias da honra dos representantes da sociedade. Então, eu faço um parêntese aqui na ata, para mostrar que a associação nasceu de um fato concreto que aconteceu e que foram disparadas inverdades atentatórias à honra daqueles que estavam defendendo a sociedade pernambucana. E continuou dizendo ter este fato dado margem a que se pedisse ao órgão de São Paulo, um órgão congênere, uma associação que já havia sido fundada em São Paulo, melhores detalhes de sua organização. Leu, então, a carta remetida em resposta por aquela instituição e apresenta à mesa os estatutos da mesma, no sentido de que fossem aproveitados como base para a organização de congênere desta cidade. Posto em discussão pelo senhor presidente, o assunto recebeu de vários colegas sugestões e justificativas, tendo sido aprovado por unanimidade a criação da Associação Pernambucana do Ministério Público. E eu queria fazer questão aqui de mencionar
os 20 valorosos colegas que participaram dessa reunião e que são os responsáveis por hoje, né, termos a nossa associação completando 70 anos de muita história de luta em favor não só dos promotores e procuradores, mas, enfim, do conjunto de direitos da sociedade pernambucana. Arnaldo José Duarte, Djalma Gonçalves Raposo, Geraldo Corrêa da Silva, José Coelho Brandão, José Maria Jatobá, Galba Matos, Solon de Araújo, Paulo Cavalcante, Hernani Seve, Fernando Mendonça, Eudes Olavo de Sene Costa, Jorge Pereira de Castro, Sinésio de Medeiros Corrêa, Agenor Teixeira Cavalcante, Jarbas Corrêa Guerra, Severino Crespo, Jarbas Fernandes da Cunha, Augusto de Lima, José Barbosa Falcão e Rivaldo Duarte Ribeiro. Esses, os 20 fundadores da Associação do Ministério Público, e muito obrigado. Eu pediria aqui que a gente fizesse uma salva de palmas para eles. Muito obrigado, doutor Roberto. Doutor Jaime Asfora. O vereador Alfredo Santana, que preside a solenidade, está perguntando, muito gentilmente, se alguém mais quer fazer uso da palavra. Fique à vontade. Até porque ele disse que o protocolo foi quebrado. Protocolos existem para serem quebrados, né? e eu queria agradecer já, não estava previsto eu falar, mas agradecer essa homenagem que me deixa muito comovido e eu vou guardar realmente com muito carinho. Minha filha de 3 anos e meio, se pegar, quebra em pouco tempo. Então, eu tenho que guardar num lugar, inclusive, inacessível a ela. Mas eu vou guardar com muito carinho, porque eu sinto que foi uma homenagem feita espontaneamente e tudo que diz respeito ao Ministério Público, para mim, é muito, afetivamente, muito importante. Parabenizo mais uma vez o excelentíssimo senhor vereador Jaime Asfora, ele sempre com homenagens honrosas nessa casa, levando exatamente para aqueles que assistem, acompanham os trabalhos da Casa José Mariano, um exemplo de justiça, porque essa homenagem, mais do que justa, a uma entidade que podemos dizer e compararmos, fica difícil, porque a importância do Ministério Público hoje, se falando de Recife, é como as águas do nosso Capibaribe. A importância é muito grande, porque sem o Ministério Público, sem o seu trabalho, é como se fosse o Capibaribe sem água. É de suma importância e faço um apelo, não parem de trabalhar, porque o nosso povo precisa muito, muito desse trabalho que é realizado pelo Ministério Público, pela sua associação, doutor Roberto. E aqui parabenizo mais uma vez esse vereador guerreiro, e que desejo que essa casa não perca para os próximos anos, continuar trabalhando aqui e dando o seu melhor pela cidade do Recife. Nesse momento, antes de encerrar, eu quero informar que esse trabalho só foi possível pela anuência de todos os vereadores que aprovaram esse requerimento, são 39, e dizer que o presidente dessa casa, o doutor Vicente André Gomes, gostaria muito de presidir essa reunião solene, mas pelo fato da corrida, como bem colocou o doutor Jaime Asfora, está correndo para buscar os votos para o próximo pleito do dia 2 de outubro, e ele, então, pediu aqui que comunicasse a sua ausência, mas gostaria muito de ter estado aqui presidindo essa sessão. Quero agradecer a todos que fazem parte da Guarda Municipal. Obrigado também àqueles que trabalham no trabalho aqui de serviços gerais dessa casa, que mantém esse ambiente conservado para que possa, então, ser usado continuamente
nos trabalhos legislativos, nas suas reuniões solenes. Não esquecendo do legislativo aqui, o apoio legislativo, melhor dizendo, com Paulo e sua equipe, e também a todos que fazem a imprensa dessa casa, e agradecer, mais uma vez, a presença de todos os promotores, todos do Ministério Público, e avisar que amanhã, às 10 da manhã, haverá a entrega de um título de cidadão do Recife ao delegado, doutor Djalma José Gonçalves de Raposo, uma proposta do vereador Rogério de Luca, e todos estão convidados. Nesse momento, eu agradeço a presença de todos e dizer: Deus abençoe o Recife, Deus abençoe o Ministério Público, Deus abençoe a todos que fazem esse órgão tão sério. Parabéns, forte abraço e até a próxima.